Paz, queridos e amados, desejo que vocês estejam vivendo um dia maravilhoso. Foi o Senhor que o fez, para que eu e você pudéssemos ou possamos desfrutar. Seja bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Filadélfia. Antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça, se você gostar do vídeo, dê o seu like. Também se inscreva, caso você não seja ainda inscrito, e também toque no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Desejo que você se alimente por meio desse devocional. Temos vivido uma época de tamanha expectativa sobre definições do que é que nós queremos. São tantas coisas que nós estamos vivendo, um turbilhão de tantas opções, que nós precisamos várias vezes durante o dia tomar decisões. No que diz respeito às coisas terrenas, materiais, a gente tem passado por essas decisões. Fazer ou não fazer? Vou ou não vou? Digo ou não digo? São sempre decisões que terão importâncias vitais para o nosso amanhã, para o nosso depois. Eu sempre digo que nós somos hoje o que decidimos ontem. Por isso eu gostaria de compartilhar com você nesse devocional sobre o seguinte tema: seguir a Jesus. Você tem estado firme nesse propósito ou você tem dúvidas se você vai verdadeiramente segui-lo? Um certo dia, diante de um discurso feito por Jesus no capítulo 6 de São João, após o seu discurso onde ele se colocava como sendo o pão da vida, e ele apresentava a necessidade de que as pessoas que o seguissem teriam que estar intimamente ligados a ele, teve um momento que ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Se assustaram aqueles que o ouviam. Muitos discípulos começaram a murmurar entre si e chegaram a dizer assim: como, pois, ele pode dar de comer a nós a sua própria carne? Se escandalizavam, nesse momento, viravam as costas e começaram a abandonar, desistir de Jesus. Quero que você pense comigo nessa decisão que você tem que tomar, porque o melhor de Deus para você foi apresentado por ele lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus. É nela que você encontra as respostas para todas as tuas dúvidas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 6, versículos 60. Depois saltaremos para o 66 por diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Observe que nesse exato momento, o que Jesus ouvia dos seus discípulos era o que ele também queria e esperava ouvir daqueles outros, que depois do seu discurso já estavam tristes e já não comungavam tanto com a doutrina que o Mestre Jesus lhes ensinava. Pois bem, nesse momento eu estou diante de você, e você, conhecedor de tantas pessoas que estão preenchendo lugares nas igrejas, estão vivendo como que você muitas vezes pergunta: esse ou essa é ou não é crente? Está ou não está seguindo a Jesus? Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje mais do que ontem,
Muitas pessoas estão seguindo a Jesus apenas quando as coisas lhes são favoráveis. Muitos querem bênçãos, outros querem vitórias, outros desejam soluções imediatas para os seus problemas de relacionamento conjugais, com filhos, de emprego, de relacionamento com amigos, com igrejas, com o departamento da igreja. São tantas pessoas que estão procurando Jesus completamente diferente dos seus objetivos. Jesus, ele veio para resolver o maior de todos os problemas do homem. O maior problema do homem não é o problema como causa dos seus delitos, das suas aflições, das suas lutas em si. As pessoas sempre estão querendo resolver logo a causa, quando na verdade o efeito que produziu aquela causa foi exatamente e tem sido o que mais tem afastado pseudos crentes ou discípulos de Jesus. É necessário que nós, os chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos dele, nós entendamos que quando ele disse que quem quisesse segui-lo teria que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, muitos acham que isso foi apenas uma frase falada por Jesus, como qualquer uma outra das suas frases. Seguir a Jesus significa realmente ter a certeza plena de quem ele é para nós. Quem é Jesus para você? Jesus não é o resolvedor da causa, né? ou do problema que está lá na frente. Problema no casamento, problema no emprego, problema de dinheiro, problema de saúde, problema de relacionamento com o filho. Tudo isso são o resultado de uma consequente reação sua e minha de como nós estamos nos comportando diante desse Deus. Quero que você entenda nesse devocional que muitos se escandalizaram depois de um discurso de Jesus, falando ele que era o pão da vida, que as pessoas precisavam comer dele para que pudessem ter vida nele, mas as pessoas não entenderam quando ele disse que era necessário que comessem da sua carne, que bebessem do seu sangue, para que pudessem ter vida. Eles estavam pensando que Jesus estava ali propagando uma ideia de um canibalismo. Não! O que Jesus estava dizendo é que aquele que participaria dele em sua morte, também participaria dele em sua ressurreição. Quem come do seu corpo e bebe do seu sangue, já referindo-se ao sacrifício que ele iria fazer, teria que enfrentar as mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas aflições que ele passou. E eu quero que você saiba, meu querido irmão e minha querida irmã, nós temos que estar conscientes da opção, da decisão que tomamos ao renunciar o mundo para seguirmos a Jesus. Eu preciso ter essa consciência, porque quantos daqueles discípulos, entristecendo-se, abandonaram Jesus. E aí Jesus, percebendo que muitos estavam indo embora, volta para os seus discípulos e pergunta para eles: também vocês irão me deixar sozinhos? Vão embora? Perguntou ele aos seus discípulos. Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia! Eu quero que você perceba que a leitura que Pedro fez de Jesus não era um Jesus da resolução do problema imediato dele, daquela situação que o pecado trouxe. Pedro entendia já pelas suas palavras que o problema mais forte na identidade do homem com Deus era exatamente essas consequências dos seus pecados, sabe, que trazia sobre eles aflições, lutas. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: quem come de mim, também viverá por mim. Eu quero que você, neste dia, você pense, você irá também abandonar Jesus só por causa das lutas que te sobrevêm? Que dirás de Jesus?
Qual a decisão que tomarás hoje? Seguirás Jesus, custe o que te custar, doa quem doer, ou tu irás, no meio da aflição, abandoná-lo? O que farás de Jesus? Segui-lo-ás ou o deixarás? Jesus Cristo, Ele deseja conversar contigo hoje. Ele te ama e deseja o melhor para si. Ele te prometeu a vida eterna. Creia nisso. Siga Jesus.